João capítulo 3, mais um dia do nosso devocional. Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui, muito obrigado pela sua audiência. Deus fale aos nossos corações. Vamos estar orando, falando com o autor da palavra. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor. Muito obrigado por mais esse tempo, por esse vídeo, por mais esse momento na Tua presença, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Seja o Senhor falando e não nós, Senhor. Seja um tempo, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, esteja cumprindo o Teu propósito, entrando profundamente, discernindo os pensamentos, o coração, Senhor, separando juntas e medulas, entrando no mais profundo, dividindo alma e espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, fala, Senhor, conosco nesse dia, Pai. Glorifica o Teu nome, Senhor, que seja para a glória do Teu nome, Senhor, para a edificação da igreja e para o bem do mundo. Em nome de Jesus. Amém. João capítulo 3. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 3. O encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Testemunho de João Batista acerca de Jesus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isto João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele.
A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Glória a Deus. Então, assim, mais uma vez, um texto muito rico. Eu gosto muito do Evangelho de João, e são textos longos, né, que tem várias mensagens para nós, né? Então, assim, é maravilhoso, né, o versículo 16, porque o próprio evangelista, né, o próprio autor do Evangelho, João, ele não consegue descrever o amor de Deus, e na falta de uma palavra ele fala assim: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, né? Ele não tem assim, na falta de conseguir uma palavra para poder dizer a dimensão de Deus, ele fala assim: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Essa é uma característica do amor de Deus, é um amor doador, né? O verdadeiro amor, ele é doador, né? Diferente do que a gente vê o falso amor, aquele que toma, aquele que é cobiçoso, né? O falso amor é assim, né? Então, por exemplo, muitas das vezes isso pode acontecer num casal, né? O homem chega e só quer satisfazer o seu prazer às custas da mulher. Esse é um amor cobiçoso, é um amor que só toma. Eu quero prazer, eu quero isso. Já o verdadeiro amor, o amor que é como o amor de Deus, é um amor doador. Ele vai lá, amou tanto que deu o que tinha de mais precioso, que era o seu Filho, né? E assim, e a todos quantos o receberam, né, seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar. Jesus não veio para condenar, mas para salvar, né? Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, assim, a condenação não vem a partir de Jesus. Na verdade, assim, aquele que não crê permanece condenado. Simples assim. Porque, assim, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, assim, como diz no final do texto, quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, assim, quando você rejeita Jesus, não é que a partir dali você está condenado. Não. Todos os pecados, o salário do pecado é a morte. A Bíblia é muito clara a respeito disso, né? E não é uma morte física imediata, é a morte eterna, né? A segunda morte, né? Então, assim, aquela ausência de Deus, assim, aquele afastamento da presença de Deus eternamente, aquela condenação eterna que a gente vai ver lá no Apocalipse. Então, quando a pessoa rejeita Jesus, a ira de Deus permanece sobre ela e a condenação permanece, né? Não é que é uma nova condenação, não, simplesmente ele perdeu aquela oportunidade de sair de debaixo da ira de Deus e de ser salvo e de sair da condenação, né? Então, assim, a ira de Deus permanece sobre ele, a pessoa permanece condenada, né? Então, por isso que a gente fala e continua falando a respeito de Jesus, para que no momento certo, né, a palavra brote, né? Isso são sementes. A gente vê na parábola do semeador, são sementes. Que no momento certo, o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. No momento certo, naqueles que são escolhidos de Deus, a semente vai gerar esse fruto, né?
Então esse texto fala sobre isso, fala desse amor de Deus, né? Amor doador de Deus. E é uma palavra de salvação, né? Uma palavra, é uma promessa, né? Baseado naqueles princípios de meditação, é uma promessa para nós que cremos, né? Uma promessa de vida eterna. Que nós saímos da condenação e não estamos mais debaixo da ira. Glória a Deus por isso, glória a Deus. E o testemunho de João Batista é muito maravilhoso, porque fala assim, importa que ele cresça e eu diminua. Então, assim, o verdadeiro discípulo, ele quer que o testemunho de Jesus cresça, né? Cada vez menos apareça. Ele não fica chamando para si a glória, né? Ele não fica querendo aparecer. Ele quer que as coisas que ele faça glorifiquem a Deus e que cada vez mais Cristo seja manifesto através disso, né? Então, importa que Jesus cresça e eu diminua. Isso é uma coisa para a gente confessar. Quantas vezes a gente faz alguma coisa boa para poder aparecer, né? A gente, às vezes, quantas vezes a gente dá uma oferta e aí fica falando daquela oferta para poder se glorificar, né? Ou às vezes a gente faz alguma coisa no reino de Deus para que a gente pareça mais espiritual do que outras pessoas, tipo, eu fiz isso, nossa, eu fui lá e visitei aquelas pessoas, eu fui lá e fiz tal coisa. E a ideia não é para nossa glória, entendeu? Não é para que a gente seja, eu sou o crentão mais espiritual. Não, pelo contrário, é para a glória de Deus, né? E assim, glória a Deus que Ele nos viu digno, achou na sua misericórdia de usar a gente como instrumento para que o Evangelho chegue ou para que aqueles recursos cheguem em algum lugar, né? Então, assim, é assim que a gente tem que pensar, que a gente é só um instrumento, né? Ele podia ter usado outras pessoas. Na Bíblia, Deus usou até uma mula para falar com o profeta, né? Então, assim, ele pode usar quem ele quiser. E aí, aprove o Senhor escolher você para poder fazer aquilo, né? E aí, assim, o texto continua, por exemplo, fala da importância de nascer de novo, né? A importância da gente nascer no batismo ali da água e do Espírito, né? Fala, por exemplo, a respeito do Filho do Homem ser levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Quando os judeus murmuravam no deserto, veio uma praga de serpentes abrasadoras e as pessoas estavam morrendo. E aí Deus proveu para Moisés para fazer uma serpente de bronze e erguer ela, né? E aí todo mundo que olhava para aquela serpente de bronze era curado das serpentes abrasadoras, né? Então, assim, isso apontava para uma realidade que viria em Cristo, que era o quê? Quando ele foi erguido no madeiro, erguido na cruz, todo aquele que olhar e crer é liberto da escravidão do pecado, é liberto do pecado e pode ser salvo, né? Então, aquilo era uma figura, né? Então, Jesus está mostrando para que aquilo apontava. Importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que crê seja salvo, né? Então, a tipologia da serpente no deserto, né? Então, assim, esse texto fala disso também, né? Tipologia da serpente de bronze no Velho Testamento. Já aponta para
Cristo na cruz. Então, assim, são textos muito ricos e, assim, o que eu vejo de mais especial é o amor doador. Que a gente aprenda com esse amor doador, para a gente não ficar exercendo o amor egoísta e achar que está amando. Muitas das vezes a gente vai amar nossas esposas e esquece que o amor é doador, né? A ideia é que a gente dê de nós para elas, para que elas possam, para que elas se sintam amadas, para que elas se sintam cuidadas por Deus através do amor nosso. E muitas das vezes a gente usa desse falso amor que só quer tomar, só quer o prazer para nós, esse amor egoísta, né? Que Deus possa nos perdoar de quantas vezes a gente fez isso e que nós possamos aprender com Deus a exercer esse amor doador para com as nossas esposas, com nossos filhos e com as pessoas ao nosso redor, nossos pais, todos aqueles que estão próximos de nós. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo. Perdoa as nossas faltas, perdoa todas as vezes que nós não manifestamos esse amor doador, Senhor. Que nós possamos a cada dia mais refletir o seu amor nas nossas atitudes, Pai. Obrigado por esse tempo. Fala conosco nesse dia, Senhor, que seja um dia na Tua presença, Pai. É o que nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem, se esse texto, se esse vídeo falou contigo, dá uma ajuda para nós, curte, compartilha, né? Ou então comenta aqui embaixo no vídeo o que mais esse texto falou ao teu coração, para que nós possamos ir nos edificando mutuamente. Essa mensagem faz parte de um projeto do nosso canal Família para Encontrados, em parceria com a 7ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Francisco Beltrão e da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, na pessoa do seu diretor, Dr. Marcos. Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo devocional.